Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no teu curso de marmorização realista, onde a gente volta a falar sobre a nossa orbital, treme-treme. A gente estava falando sobre estágios, né? Estágios de lixa, o seu poder de abrasividade e paramos na lixa número 320, certo? Então continuemos aí, finalizando essa questão da lixa número 320, a gente vinha mencionado que a gente precisa ter aquela noção, aquela percepção de abrasividade de vida útil da nossa lixa, certo? Então a gente jogou uma margem que a gente utiliza para a gente corroer, regularizar e preservar o desenho. A gente utiliza uma lixa com uma faixa etária de vida útil de 60 a 100% de vida útil. Tá? Então, lixas nesses estágios, a gente vai corroer, vai regularizar a nossa superfície, visando preservar o desenho, ok? Então, todas as lixas que se enquadrarem de 60% de vida útil para cima, é com esse intuito. Então, essas lixas com esse tipo de abrasividade, você tem que ter muita atenção, tá? Porque por mais que elas estejam meio que gastas, mas elas estão meio que novas. Então, por isso, muita atenção no controle da sua força no ato de você fazer o lixamento. O lixamento da orbital, você pode fazer ele com movimento circular, pode ser de vai e vem, tá? Mas procure, por exemplo, Jair, se faz sentido você lixa? Eu lixo dos dois. Eu faço sentido meio que no vai e vem mesmo, depois eu dou uma quebradinha no movimento circular para estar finalizando o nosso trabalho. Tá? Aí é só uma questão de também na finalização a gente controlar a nossa força, certo? Então essa lixinha 320 de 60 a 100% ela regulariza a nossa superfície e a gente tem que preservar os nossos desenhos. E ela tem um poder de abrasividade meio perigoso, tem que tomar cuidado. Essa lixa número 320, ela tem um fatorzinho meio que negativo quando a gente faz o lixamento, porque ela deixa uns vestígiozinhos. Você vai perceber que ela deixa tipo um encaracolado assim, parece uma molinha, parece um rabinho de porco assim, ó. Começa lá em cima, vem aquele um monte de vestígios desse jeito. Essa lixa número 320 deixa a superfície assim, com esses caracolzinhos, com esses rabinhos de porco. E isso é ruim. Se você não seguir o processo que a gente vai estar passando, seu trabalho não vai ficar legal. De longe assim fica lindo, mas a hora que a pessoa se aproxima, vê aquele monte de aspecto encaracolado no lixamento. Isso aí não é legal, tá bom? Então aí a gente precisa de um outro processo, que é o que? Da nossa lixa 400, para a gente dar a nossa cartada final no nosso lixamento com a lixa 400, tá? Agora, como eu mencionei, eu tenho várias lixas. Eu tenho uma caixinha com uma lixa 400 e uma caixinha com uma lixa 320. Mas Jair, eu quero utilizar uma lixa 600, 800, eu posso? Pode. Eu utilizo só da lixa 320 e a 400. Eu acho totalmente desnecessário eu estar utilizando uma lixa 600, 800, mas de repente você quer fazer algum ajuste, alguma coisinha assim, pode utilizar da lixa 800, 600, se vocês quiserem. Mas eu não recomendo. A 400 e a 320 já me serve muito bem. Outra questão. Jairo, você falou sobre as lixas, que elas devem estar gastas, a gente tem uma noção de estágio e tal. Mas eu cortei a lixa aqui e eu só tenho lixa nova. Como que eu vou adentrar no meu trabalho com uma lixa gasta, sendo que eu não tenho uma lixa gasta, é tudo nova? O que eu faço? Pegue uma lixa, as duas partes da lixa nova e ó, você esfrega uma na outra. Se você fizer isso, ela vai perder o poder de abrasividade e ela vai ficar no aspecto que você precisa, tá bom? Então esfrega uma na outra que você já vai ter uma lixa gasta, caso você não tenha uma lixa gasta. Não precisa esfregar a lixa na parede, no chão, no asfalto, não. Basta esfregar uma na outra que você já vai ter uma lixa gasta. Aí você só vai ter a noção, né? Precisar ter a noção de que estágio que está essa lixa para você começar a utilizá-la, certo? Então essas são as dicas para a lixa número 320. E essa lixa número 320, nesse estágio de 60 a 100%, volto a dizer, ela serve para regularizar a superfície, mas com o intuito de você preservar o seu trabalho.
320. E ela deixa aqueles rabinhos de porco. Infelizmente, deixa. E o que a gente faz depois disso? A gente vai utilizar da lixa 400. Olha aí. Temos 400 nova, temos 400 gasta. Aí que você vai fazer? Pô, Jair, eu tenho um trabalho ali que eu fiz, né? Por exemplo, um granito, um greystone, que é um mármore que a gente precisa puxar mais o aspecto de profundidade, de sobreposição da textura. E eu fiz esse lixamento com a 320 e ficou cheio de rabinho de porco. Só que eu tenho massa para explorar, para lixar ali. Então o que eu faço? Para a gente começar já a isolar esse rabinho de porco, né, esses vestígiozinhos chatos da 320, você acopla na tua orbital uma lixa 400 nova. Pode ser nova, só que ela é nova, ela é 400, tá? Ela tem menos abrasividade do que a 320, certo? Porém, ela é nova. Então toma cuidado para você não ficar muito num lugar só, tá? Então o lixamento também eu recomendo, aluno, você vai fazer o lixamento, pega uma área de 50 por 50 mais ou menos na tua parede, 50 por 50, calcula na mente, e você trabalha aquela área ali. Depois que você deixou ela filezinha, aí você abre um outro quadradinho do lado de 50 por 50 e aí vai indo, entendeu? Para você trabalhar focado, não ficar tipo, começa a lixar aqui, depois você vai lá na outra ponta da parede, depois você volta lá para trás, depois você vai para baixo, você fica perdidinho. Então comece a trabalhar. Imagine que a tua parede ali é uma grade de quebra-cabeça de quadriculado. Pega ele na parte superior, começa assim, o primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro quadrado, quarto, aí vem os de baixo até terminar a tua parede. Assim você consegue trabalhar focado no lixamento. Agora, se você está com uma lixinha meia aqui nova, aí você pode dar uma abertura a mais. Ah, Jair, eu tô com uma lixa nova, eu vou ficar trabalhando focado de quadradinho em quadradinho? Não, aí você pode pegar seu lixamento e abrir numa área bem mais dispersa, tal, que aí você consegue fazer um lixamento por ela ser nova, aí você vai tipo até regularizando e automaticamente desgastando a tua lixa, certo? Aí quando ela começa a ficar, perder o aspecto dela de lixamento, ela começa a puxar um brilho. Até mesmo na lixinha 320 gasta, ela começa a puxar o brilho. Por quê? Ela começa a realçar o brilho porque ela está fechando a porosidade da textura. O atrito da tua orbital, ela fecha os poros da textura. E ela proporciona calor também à orbital, né? Então a oscilação, a vibração, ela proporciona calor e com isso ela fecha a porosidade da textura. E sabe aquela cera que você vai perceber também que nas próximas videoaulas a gente vai estar passando sobre esse conteúdo? A gente adiciona cera líquida na textura. Então o lixamento com a orbital, o calor, o atrito associado à cera que você colocou na textura vai contribuir para um realce do brilho. Mais para frente a gente vai falar sobre a cera aí, tá bom? Então a 400 visa fazer isso, né? Eliminar o rabinho, aqueles rabinhos de porco e proporcionar um acabamento final e o brilho, tá bom? Então os estágios da lixinha 400 também seguem o mesmo da lixinha 320. Uma vida útil de, digamos aí, de 40% a 100%. Tá bom? Então, de repente, a situação que você vai encontrar ali requer uma lixinha 400 50%, ou seja, uma lixinha realmente meia vida da 400. Então você vai ter que ter uma noção, opa, será que ela está meia vida mesmo? Aí você começa a lixar na manha, vai devagarzinho, você percebeu que ela não corroeu o seu trabalho, não apagou o seu trabalho, continua o lixamento, aí você pode aumentar a sua força. Tudo é uma questão de controle de força que você vai exercer ali na sua superfície e tudo é um controle de percepção de tipo de lixa que você está utilizando, ou seja, da abrasividade, da vida útil da tua lixa. Você vai ter que ter a noção se ela está com 40% de poder de lixamento ou 100%. Isso vale para a nossa lixa 400, isso vale para a nossa lixa 320. Independente da lixa, você tem que ter essa noção em que estágio que a tua lixa está. Em questão de poder de abrasividade. Você tem que ter essa noção. Eu não vou estar aí na tua obra
para te falar para você, para me passar a mão na lixa. Ó, aluno, deixa eu passar a mão na sua lixa aqui. Essa lixa aqui tá com 60% de vida útil. É essa aqui que você tem que usar. Aí é com você. Você vai ter que ter essa noção, tá bom? Então, como eu mencionei, se você não tem uma lixa gasta, pegue, esfregue uma na outra, você vai ter essa lixa gasta. Por via das dúvidas, se você está com dúvida se sua lixa está muito agressiva, ai, Jair, agora eu tô com medo, você falou que eu posso apagar meu desenho, o que eu faço agora? Eu não sei se ela está 60% de vida útil, se ela estiver 80%, eu vou apagar meu desenho? Então, nas vias das dúvidas, utilize uma lixa mais desgastada, tá bom? Aí se você percebeu, pô, essa lixa está muito desgastada, então eu posso aumentar um pouquinho mais de abrasividade. Aí você vai pegando outras e, é claro, controlando a tua força. Use a força do seu corpo a seu favor, tá? Quando você estiver fazendo um lixamento na parede, solta o peso do seu corpo em cima, para você não forçar muito o braço, tá bom? Troca de braço, às vezes você pode pegar as duas mãos ali junto para estar fazendo o lixamento. Vai trocando de braço e às vezes você pega até as duas mãos ali para estar fazendo o lixamento, que assim você poupa energia, porque o lixamento também não é muito fácil de se fazer, não. É meio que cansativo. Tá bom, aluno? Então espero que vocês entenderam esta questão de lixamento, de abrasividade aí, tá bom? Então é isso aí. Questão de lixamento e de orbital. Acredito que eu tenha passado todas as informações. A hora que a gente adentrar na prática, a gente dá uma revisada, a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Tá? Mas isso aqui são os conceitos para que você tenha um lixamento onde você vai corroer, preservar o seu trabalho, vai proporcionar o brilho, né? Todos aqueles 3 fatores que eu falei, né? Que é regularização, o efeito de aprofundamento, o degradê e o fechamento dos poros e o brilho. É para isso que serve a nossa orbital treme-treme. Ela nos proporciona esses 3 fatores bacana. Só que tem aquele fatorzinho que é meio perigoso. Você vai ter que ter a noção, senão você apaga seu desenho. Ok? Um grande abraço, aluno, e até a nossa próxima videoaula.